Voltamos para mais um AMABcast e hoje eu quero aqui já dizer a vocês que nós vamos receber um magistrado lá da cidade de Juazeiro, que está na terceira vara civil, é isso mesmo, Vanderlei? Exatamente, terceira vara civil. Que é tetracampeão no selo diamante do Prêmio Justiça em Selos. E o motivo do Vanderlei estar aqui comigo hoje é justamente isso. Nós queremos também utilizar toda a experiência dele para compartilhar com todos os colegas de como ele conseguiu aí em 4 anos, quando ele chegou na terceira vara civil, a terceira vara civil estava sendo monitorada pelo CNJ, com um acervo de 6 mil processos, e ele conseguiu em um ano, menos de um ano, né? Em um ano, já no próximo ano, além de reverter essa questão da reclamação do CNJ, conquistar o selo ouro, ou o selo diamante, mas não contente, ele ainda ganhou por mais 3 anos consecutivos, então é o 4º ano. Então a Associação de Magistrados convida hoje você aqui, Vanderlei, como uma forma também de prestigiar, em nome de todos os colegas que ganharam o selo ouro, diamante, bronze, prata, todos vocês, representados aqui na pessoa do Vanderlei, e como uma forma de te homenagear também por essa conquista. A associação tem esse papel de reconhecer o trabalho dos magistrados, aqueles que estão à frente, vencendo desafios, e como uma forma também de você trazer experiência para nós, que somos novos magistrados, que queremos aprender com você o grande segredo e o sucesso de gerir tão bem uma vara civil. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui comigo hoje no nosso AMABcast. Opa, bom dia para todos. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, né? Por mim e por minha equipe da terceira vara civil de Juazeiro. Tá. Experiência muito... E quero aqui, pessoal, também parabenizar todos os colegas magistrados do estado da Bahia que estão arduamente trabalhando. Aqueles que ganharam o selo, parabéns. Muito sucesso, continue assim. E para quem ainda está nos desafios de melhorar a gestão, nós vamos ouvir aqui o Vanderlei. Vanderlei, conta pra gente aí. Primeiro, como que foi chegar nessa vara civil? Qual foi a sua experiência na magistratura baiana? Eu iniciei em Abaré, né, uma comarca que já, inclusive foi desativada, e depois fui titularizado em Pilão Arcado, no norte do estado, porque optei ficar na região de Juazeiro. Depois fui removido para Jaguarari, promovido para intermediária de Casa Nova, e de Casa Nova fui para Juazeiro e estou lá há 4 anos e meio. 4 anos ganhando prêmio lá em Juazeiro, né? Na terceira civil. Cheguei em Juazeiro, né? Na verdade é uma cidade pela qual tenho muito carinho, pelas pessoas, pelo lugar, gosto muito de lá. E para mim, já tenho substituído lá também, né? Ter ido para a terceira vara civil foi uma alegria imensa, né? E então transformei essa alegria em resultados, né? Minha equipe é muito boa, né? Nós procuramos um método de trabalho que foi conhecer nossos processos, né? Nós fizemos uma filtragem, né, por temas e priorizamos os processos mais antigos. Qual o maior número de matéria na sua civil? Qual o maior número de demandas de qual matéria? Hoje, nas cíveis, basicamente, sim, relação do consumo tem muito, né? Nós tinha muitos processos de acidente de trabalho, que lá também tem competência, e execução de títulos judiciais e extrajudiciais, e muitos embargos que existiam, embargo terceiro, embargos à execução, embargo de declaração. Então, nós fizemos uma filtragem de todos os processos, né? E priorizamos, começando de trás para frente. Os processos mais antigos tenham prioridade total, né? Observando, claro, as prioridades que estão no Código de Processo Civil. E aí fomos filtrando, enfrentando os temas, independente do grau de dificuldade, né? O que importava era ser o processo mais antigo. O grau de dificuldade é irrelevante. E também um fato que eu acredito que ajuda muito, não é enfrentar os embargos, porque o embargo ele trava 2 processos, né? Os embargos e o processo principal. Sim. Então, nós priorizamos essa parte, né? Praticamente zeramos, né, esses embargos antigos. Hoje nós temos um número baixíssimo de embargos da execução, embargo de declaração, qualquer que seja os embargos, e foram surgindo, né, os resultados positivos, né? No primeiro ano, como você disse, nós conseguimos arquivar o procedimento que existia no CNJ há alguns anos, decorrente justamente da morosidade da unidade, né, que era tido à época como o patinho feio da comarca, tal, e nós conseguimos melhorar com minha equipe, claro, né, sem equipe o juiz não tem como trabalhar. O juiz ele tem de liderar a sua equipe e tem de reconhecer, né, a qualidade de cada servidor, né?
O servidor, eu costumo dizer que ele não é... Os colaboradores, os servidores, não são uma caixinha de azulejo, todos são iguais. Não, cada um tem sua natureza, cada um tem sua capacidade, sua celeridade, né? Você compreendendo tudo isso, você consegue formar uma boa equipe. Cada um com sua atribuição, né? Valorizar cada um deles, né? Reconhecer as dificuldades que todos têm, né? Orientar. Eu acho que o juiz é o condutor, né? Sim. Ele que é o timoneiro de uma unidade judiciária, né? Se ele não conseguir transmitir essa capacidade, né? Os servidores têm que se sentir seguros para atuar. Seguro, exatamente. Ô, Vanderlei, conta pra gente, como que você faz a gestão do gabinete? Uhum. Para você ter um número de sentenças maior, como que você faz? Como que está hoje a questão de números na sua vara? De meta 1, meta 2, processo parados a 100 dias? Como você faz essa gestão primeiro? Vamos falar primeiro do gabinete. Assim, o Exaldo tem uma ferramenta muito importante, né? A gente utiliza muito, né? Aquele agrupamento de tarefas, ele dá uma noção exata dos processos, né? Do tempo, né? Tem a questão das metas, né? Vai filtrando tudo, né? Prioriza, né? Os mais antigos sempre, né? Uhum. Então, hoje, nossa unidade não trabalha com mais 100 dias, né? A gente trabalha até 59 dias, né? Do gabinete, né? Que o cartório ótimo. não consegue pelo número de processos, né? E quando a equipe assim, não, vamos dar aumentar um esforço aqui, a gente zera o gabinete. A gente consegue zerar porque nós temos poucos processos no gabinete. Poucos no gabinete. Então, o maior índice hoje do seu acervo está no cartório. É o maior do cartório, normal. Uhum. Mas assim, isso eu acredito que deve-se muito à equipe, né? Minha equipe, que é uma equipe pequena, né? Não tem muitos colaboradores, eu tenho um estagiário de pós dentro do gabinete, um estagiário de graduação, uma pessoa da prefeitura, e o seu assessor? Minha assessora e uma pessoa do quadro que trabalha no gabinete. Somos nós apenas, né? Uhum. Mas assim, todo mundo muito eficiente, né? Comprometido. E uma coisa que ajuda muito, que eu vejo, é reduzir o número de processos meta 2, né? Sim. Porque o processo antigo ele é muito difícil de ser julgado porque tem alteração da legislação constantemente, né? Reforma do Código de Processo Civil. Não, e às vezes tem uma questão de instrução também. De instrução, se abre o processo né? antigo, às vezes a parte instrutória não foi feita ali dentro do que você tem uma expectativa e do que você espera. Porque quando você está com um processo novo, você está construindo essa parte instrutória, o que é muito importante para o juiz. Na digitalização, né? Ordem invertida. Sim, exato. Tudo, abrir aqueles processos antigos. Exato, eu concordo. Só a nível assim, de comparação, hoje nós temos meta 2, né? Para julgar, né? Em torno de 40 processos, né? Uma unidade, né? E só não foram julgados, né, basicamente, por depender, né, de ato de terceiro, né? Por exemplo, uma perícia. Isso, às vezes o processo fica parado por isso. Só são esses casos, né? Não há um processo concluso meta 2, até ontem parado não existia. Por responsabilidade do gabinete. E por tema, né? Porque todos os temas são enfrentados, qualquer que seja né, o tema, não tem essa. Vamos deixar esse difícil para depois. Nós não trabalhamos com essa métrica, né? E uma coisa que eu vejo também como muito útil, né? É não praticar ato desnecessário, né? O ato processual ele tem que ter um fim específico. Porque se o juiz só quer se livrar, por exemplo, dos 100 dias, ele pode até se livrar, mas ele está levando um trabalho inútil para o cartório, porque não tem efetividade esse trabalho. Né? Isso, então você faz uma triagem aprofundada. Isso é muito interessante, Vanderlei. Você faz uma triagem aprofundada. Na verdade, você tenta realmente sanar as situações do processo. Sempre então você não abre, tá parada 100 dias. Vamos jogar pra frente. Tem uma providência a ser tomada, toma aquela providência. Não, faço toda a triagem. Naquele, digamos que fosse um despacho que tivesse pendente 100 dias. Você já faz a determinação do todo. Para ele cumprir. De tudo que tem pendente. Porque quando ele voltar, ele já volta pronto. Ou para audiência, ou para sentença, ou para aquilo, para ter um caminho saudável. Isso é muito importante. Uma outra coisa, na nossa unidade, que depende assim, muitas vezes de perícia, né? Nós reformulamos nosso quadro lá de peritos nomeados, levando em consideração a qualidade da perícia, que é muito relevante, que evita impugnação desnecessária ao laudo que ele elabora, e que sejam, né, que tenham uma prestação célere, né? Não adianta se nomear um perito. Tinha perito que demorava 2, 3 anos para juntar um laudo, né? Então, esses foram descartados. Nós precisamos de peritos que atuem com responsabilidade e com celeridade,
igual, né, existe no CNJ, né? Eu não posso permitir que um perito demore 1 ano para entregar um laudo, quando o CNJ diz que eu tenho 100 dias para cumprir o prazo, né, limite, cumprir os atos processuais, né? Então, assim, a gente trabalha e vai melhorando com todo né, pequenas práticas, né? Conhecer os processos, né, como eu disse no início, nós filtramos todos os processos por tema. E como existiam muitos processos pendentes de julgamento, nós julgamos também por tema. Tudo que era busca e apreensão, vários dias só julgando. Tudo que era ação de usucapião, vários dias julgando de usucapião, reintegração de posse, dos mais velhos para os mais novos, independente do grau de complexidade, né, que isso é muito importante, porque se for filtrar pela facilidade, você termina deixando o passivo, né, inglório, né, um passivo muito difícil. Então, a partir disso, nós tivemos conhecimento de todos os nossos processos, né? Baixamos o número de processos de Meta 2, né? E aí flui normalmente, né? É muito provável que este ano também a gente consiga o selo diamante, porque nós temos uma unidade saneada, né? Que já atingimos, por exemplo, a Meta 2, né? Já está em 112%. Né? Ótimo, parabéns, no início do ano. Então, assim, por o reflexo do trabalho de toda a equipe, já vem sendo né? construído. Ô, Vanderlei, e o cartório? O cartório, né? Vamos lá, que o cartório é um grande desafio, né? Exatamente, né? E não por falta de vontade dos servidores, não é por isso, é porque é um grande desafio. Até, eu vou falar aqui, não sei se você vai concordar comigo, até porque nós que somos formados em direito, e mesmo você veio da advocacia, não sei se sua experiência vai ser melhor com o cartório, mas num primeiro momento nós somos muito treinados, e o concurso nos treina muito para o gabinete. Exatamente. O estudo do concurso ele é muito focado no gabinete. Com exceção do que agora tem a questão da humanística, que fala da questão de gestão de pessoas, que aí você vai usar, mas os aspectos práticos de um cartório, que o cartório vai ser o grande aspecto prático. Ali, as decisões, as sentenças de despacho vão sair do gabinete, mas quem vai conseguir dar andamento a esse processo, realmente colocar em prática, é a partir do cartório dos oficiais de justiça. E aí, como é feita essa gestão na sua vara civil? Assim, a Bahia tem um fenômeno diferente dos demais estados do país, né? Porque nós temos servidores que vieram do eixo judicial. Sim. Né? E esses servidores, basicamente, não têm formação em direito, né? Na minha unidade do cartório só existe uma pessoa formada em direito. Mas nem por isso eles não são extremamente eficientes. São excelentes colaboradores, responsáveis, comprometidos, né? E como é que eu faço essa gestão? Por exemplo, na minha unidade, todos podem tirar as férias e licenças que desejarem. Só precisa obedecer, né, um calendário que é elaborado pelo meu diretor. Iranildo, excelente colaborador. Né? Ele elabora lá e dentro do calendário dele eles decidem e tiram todas as férias, licença e tudo, né? Como é que funciona bem? Primeiro, eu acho que eles têm um potencial imenso. Segundo, eu estou muito presente com eles para tirar todas as dúvidas. E muitas vezes nem são tantas, porque eles são eficientes. Sabem bastante. Né? E a gente sempre procura não praticar atos desnecessários que sobrecarreguem o cartório. Né? Eles trabalham tudo com fluidez, eu não peço. Eu acho que isso é importante, porque às vezes... rotinas, né? Você tem que estabelecer boas rotinas para o cartório, né? Boas práticas, né? E quando você traz isso é importante porque, às vezes, dependendo do ato processual que o magistrado pratica no gabinete, ele gera um resserviço para o cartório, né? Exatamente. O cartório vai ter que trabalhar 2 ou 3 vezes naquele processo. Cada ato do juiz, sendo que ele poderia fazer aquilo uma vez só. Esse pensamento é muito interessante. Cada ato do juiz representa pelo menos 2 atos do cartório, né? Então, ou 3 ou mais. Então, assim, nós evitamos muito isso, né? O meu gabinete é orientado para praticar só o que for necessário e que não implique em retrabalho para o cartório, né? Sim. Porque é um fenômeno horrível para a administração, né? Que é o retrabalho. O retrabalho. Já tem tanto trabalho, né? Não precisa criar retrabalho. E Vanderlei, em relação à questão do atendimento aos advogados, porque o cível, eu estou na plena, mas o cível, ele tem uma demanda maior de advogados que querem conversar com magistrados, que querem um atendimento no balcão virtual, justamente pela natureza da demanda, né? No crime é menos, às vezes é para pedir uma soltura, mas
Como que você faz essa gestão do Olha, atendimento? assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu vejo assim, o advogado necessita exercer o trabalho dele, né? Ele vai exercer no escritório e também no fórum. Eu não posso fechar a porta para alguém que está exercendo o trabalho. Eu atendo todos os advogados presencialmente ou Virtual da forma como eles gostariam. virtualmente, atendo Quiserem, eu partes, também. não aham. atrapalha a minha rotina, Você né? atende as partes também? Também atendo as partes. Mas só acompanhadas de advogado ou Às vezes sim, às vezes não. sem problemas para vocês? Existe, sem problema, às vezes. Aham. As pessoas que procuram o judiciário procuram, com raras exceções, com uma necessidade, né? Sim. Então, assim, se tem uma necessidade, né? E se o juiz não tem a capacidade de, pelo menos, ouvir, não é que vá deferir ou indeferir o pedido. Não é essa a questão. Não é porque a parte compareceu que o processo será julgado procedente. Sim, com certeza. Isso é, de certa forma, irrelevante, porque vai depender do que está no processo. Então, não vejo dificuldade, não me atrapalha, né? Trabalhei em cidades pequenas, né, com marcas pequenas, e que, basicamente, à época, né, 20 anos atrás, né, que eu sou do concurso 2004, né, e praticamente não existiam advogados, né? Então, você atende, né, com respeito, né, sem sair da sua condição de juiz, né, da imparcialidade. Você fala, né, até do limite, né, do que nós compreendemos que possa ser falado para a parte. E ela sai dali, pode até não ganhar a causa, mas não sai. Sai pelo menos tendo essa prestação jurisdicional, assim, Eu acho que não esse foi. atendimento. Inclusive, por ser aberto assim, tem semanas que eu não atendo nenhum advogado. Porque eles nem buscam, né? Não busca, primeiro tem uma celeridade na minha comarca, como eu disse, a gente no gabinete trabalha hoje até 59 dias, né? A meta é até 29, né? Já está bem próximo. E assim, e além do mais, por ter esse acesso, não tem, né? Esses pontos, né, de contenção de atendimento, né? E qual o maior desafio, Eu fui advogado Vanderlei? durante 12 anos, viu? Só um detalhe, né? Em São Vem Paulo. da advocacia, isso. E tem de valorizar, né? Em São Paulo eu fui coordenador do núcleo de prática jurídica lá na universidade chamada Unixul, né? Formei inúmeros advogados, né? Assim como diretor desse núcleo de prática jurídica e compreendo que o advogado precisa realmente ser atendido pelo juiz de forma presencial ou virtual, cada juiz que vai estabelecer o melhor método, né? O meu pode não ser o melhor, né, para os demais colegas, mas para mim é o melhor, fica com menos ponto de tensão, né? Porque a pior coisa é você trabalhar com tensão, né? E voltando ao cartório, né, uma coisa que eu tenho, né, o meu diretor Iranildo, né, ele que conduz o cartório assim, né, ele que estabelece, né, as rotinas de trabalho entre eles lá, férias, licença, o que um vai fazer, o que tiver ponto de divergência, assim, eu resolvo. Mas eu entrego a ele, porque o cartório flui muito melhor, né? Sim. A equipe se torna mais leve, né? E eu acho que respeito todos, tenho maior carinho por todos. São meus colegas de trabalho do dia a dia, né? A gente passa mais tempo com os colegas de trabalho, às vezes, do que com a própria nossa família. própria família, né? Então, eu não posso chegar na minha unidade, né, e ser um ponto de tensão para meus colaboradores. Tem de ser um ponto de alegria, de satisfação. Com certeza. Né? Acho que é mais ou menos por aí, minha visão de vida. Não, tá certíssimo, Vanderlei. Você é um exemplo. E, Vanderlei, conta pra gente, qual o maior desafio dentro da gestão da terceira civil de Juazeiro? Qual o maior desafio? Hoje, assim, o judiciário tem um desafio imenso, que é a questão, entre aspas, talvez, aí dessa advocacia predatória, né? Porque ele retira o tempo, né, para se apreciar boas causas, né? Porque são muitas causas, né, que você enxerga uma má-fé tremenda, né, um prejuízo imenso, né, a todo o sistema social, né, sistema bancário, às vezes, sistema de financiamento, né, eleva juros tem muitos desses empréstimos, né? Sim, dos consignados. consignados. O grande desafio hoje é essa, né? E um outro desafio também, eu acho que é você ir, né? O juiz tem de se atualizar constantemente, né? O juiz não pode se dar ao luxo de se tornar obsoleto. Tem de estudar, eu acho que o juiz tem de estudar todos os dias, né? Para acompanhar não só a evolução da nossa legislação, quanto os julgamentos dos nossos órgãos superiores, sem necessidade de vinculação naquilo que não seja vinculante, né? Mas precisamos estar antenados, né? Com esse movimento
do nosso Congresso da Legislação e do próprio Judiciário, né? Atualizar-se, não se tornar obsoleto, acompanhar essas atualizações do que o tribunal oferece, né? Isso não é fácil, né, Vanderlei? Não é fácil, porque nós temos muitas atribuições, né? Além de ser titular da terceira vara civil, eu sou o coordenador do Sejusc, né, civil e fazendário de Juazeiro, né? Estou designado também para a comarca de Centro-Sé, né, jurisdição plena, e participo ainda desses mutirões aí do TJBA mais Júri, né, que eu acho um projeto brilhante do Tribunal de Justiça da Bahia. Dos que eu participei até agora, eu elejo esse como o melhor, sabe? Acho que é muito impactante para... Você tá atuando em qual região, no Mais Júri? 14 de Irecê. De Irecê. Mas já participei também lá da região de Juazeiro. Então, também Estamos elogiar aí, e parabenizar Luiz Henrique aí está à frente, conduzindo muito bem. Isso, aí. Parabenizar e elogiar o colega Luiz Henrique, a doutora, a desembargadora Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Que está fazendo um trabalho bom excelente à frente da diretoria. Eu acho que é um a projeto... Thaís, que também, a servidora Thaís, que também está ali, sim. né? Dá todo o apoio. Na verdade, até também fazer essa questão que vinha com a desembargadora Cíntia antes, que ela estava, e agora com a desembargadora Maria de Lourdes, esse contato da gente ter o grupo da região, de poder solicitar o apoio, de ter essa proximidade. Isso ajuda muito, facilita muito. E no último que eu estive em Pilão Arcado, onde foi minha primeira comarca como titular, fiz 4 júris, né? É impressionante, né, a resposta que o judiciário dá para aquela localidade. São 4 dias seguidos, às vezes 5 dias de júri, né? Sim. Quer dizer, a cidade, de certa forma, até se mobiliza. Se mobiliza. E enxerga e verifica que há espaço para que não haja impunidade, né? Sim. Eu acho que quando não se realiza um júri, né, ou não se apura um crime doloso contra a vida, né, eu acho que é uma sensação de impunidade muito forte, grande. Porque atinge o parente de alguém daquela comunidade, né? Tem um reflexo, né? Às vezes um pai de família, um filho, as pessoas daquela comunidade. Então, esse projeto, parabéns à desembargadora Luiz Henrique, eu acho ele fantástico. Eu participo dele com maior alegria. Que maravilha. Muito e sai um pouco do civil, né? Sai do civil, Você Porque, vai assim, visitar um pouco o direito penal, na né, verdade, Vanderlei? nós juízes, né, não podemos nos dar ao luxo de escolher do que gosta. Isso. Eu, assim, não, Isso eu mesmo. nem paro para pensar, eu gosto do quê? Está lá, nós precisamos, né? Isso. Tudo está na legislação, tudo está. Ô, Vanderlei, e fala pra gente, assim, dentre as demandas que desses 20 anos de magistratura passaram por você, qual mais marcou a sua carreira, a sua vida como magistrado? Pode ser qualquer, a decisão, a sentença, o caso. Assim, já tive alguns casos, assim, inclusive uma das minhas sentenças foi escolhida pelo CNJ como a melhor sentença de combate à tortura, né? Eu julguei um processo, uns policiais, né, até foram excluídos da Polícia Civil, né? Eles torturaram. Você estava em qual comarca? Estava em Casa Nova, né? Em Casa Nova. Aí foi escolhido, né? O CNJ lançou um programa aí, escolheu alguns julgados temáticos, né? E de combate à tortura, este foi um dos marcantes. Tiveram outros, né? Teve um marcante que eu acho que até abriu um pouco o espaço para a discussão do limite de gasto dos municípios na contratação de artistas, né? Eu concedi uma liminar, cancelando o show de Gustavo Lima na cidade de Campo Alegre de Lourdes, né? E o tribunal manteve, né? E hoje é uma referência de que os municípios têm um compromisso, né, com uma gestão melhor do que arrecada, né? Não justifica o município que é pobre, né, na região da Caatinga, gastar tipo 2 milhões em 2 horas com um show, né? Por mais que realize o sonho de muitas pessoas da comunidade, mas faltará muito, né, na questão do que eles necessitam no dia a dia e não apenas numa noite, né? Então essa decisão para mim ela é relevante porque abriu uma discussão de que o judiciário pode, né, contribuir de certa forma para uma melhor sendo um guardião, né? Um guardião aí, não tendo uma violação de poderes, mas sendo um guardião, como é um papel constitucional do Poder Judiciário. O prefeito. Exatamente, de que o poder público também tem limites no que ele vai fazer de escolha, dentro daquela discricionalidade de escolha, tem limites voltados à economicidade e às prioridades constitucionais estabelecidas, né? Tem, exatamente, né? Tem alguns agentes, o juiz, né, principalmente assim no interior,
você encontra muitas demandas de pessoas necessitadas, né? Eu acho que um fator assim que eu já fiz campanha em cidades assim, por exemplo, campanha de pagamento de pensão alimentícia, instruir, julgar e decretar prisão de devedor de alimentos. Isso aí para mim foi os projetos marcantes que fiz com a época, acho que era o Dr. Tiago Quadros, promotor, fizemos e melhoramos na cidade, né, o cumprimento dessa obrigação, né, sublime, que é sustentar seus filhos, né? As pessoas não podem colocar filho ao mundo, né, no mundo e simplesmente e não largar. ter responsabilidade. Isso, né? Esse projeto eu gosto de ação de alimentos, de reconhecimento, de abertura de assento de nascimento, né? Porque, pelo incrível que pareça, em alguns lugares, hoje menos, mas quando eu entrei na magistratura, muitas pessoas tinham certidão, a cópia da certidão de nascimento, e não estava lavrado no livro respectivo. Existe muito isso. Sim, então, existe nas correições, nessas coisas das visitas, nós fizemos né? uns trabalhos assim, na Centro-Sé, por exemplo, que eu trabalhei lá já algumas vezes substituindo, inclusive estou um trabalho nesse sentido, Pilão Arcado, Abaré, Remanso, Campo Alegre de Lourdes. Então esse trabalho é muito, porque a pessoa que não está formalmente, né, registrada, né, ele não está no mundo, não né? Está no mundo. Não compõe o país, né? Não, e no futuro isso vai trazer problemas. Uma hora vai ter um problema com essa questão. Ô Vanderlei, e hoje? Você falou que tinha o sonho de ser juiz, que você foi advogar, né? Advogou por alguns anos, aí acabou decidindo por um evento na sua vida pessoal, acabou decidindo estudar para a magistratura. E hoje, qual a sua maior satisfação em olhar para essa carreira que você construiu? Porque, para mim, você está sendo um grande exemplo aqui, obrigado. Sabe? De um colega que eu vou me inspirar. Com tudo que você fala, com o brilho que eu vejo nos seus olhos, com o que você enxerga na magistratura. Isso também é muito importante para a gente que está começando. Enxergar que tem colegas que trilharam uma carreira e que tem essa... que estão se dedicando ao máximo, que estão... Não só pelo prêmio em si, que eu vejo aqui que não é pelo prêmio em si, mas que você está se dedicando porque você gosta de entregar. Então, eu queria saber hoje, o que mais te traz satisfação na magistratura dentro da sua escolha, que você escolheu a carreira, o que mais te traz satisfação? Primeiro, assim... pessoal, como profissional. Era o meu sonho realizado, né? E eu acho que se acordar e trabalhar e ver que você tem, né? Você é positivo para muitas pessoas, essa é a grande realização. Eu não saio de casa com obrigação, né? Todos os dias eu saio com uma satisfação. Então, os meus colaboradores, os servidores que trabalham comigo, provavelmente não tenham me visto até hoje com cara feia, porque eu não estou ali como uma obrigação, eu estou com uma alegria imensa, né, de pertencer ao judiciário baiano, de certa forma, e de saber da relevância, né, do seu trabalho, que você está contribuindo. Levar a justiça para cada pessoa, né? Né? Inclusive, né, aplicando penas, de certa forma, elevadas quando merecem, né? Porque aplicar a justiça não é só a mãozinha na cabeça, né? Não. Quando cometer um crime grave, você tem de condenar na medida do que permite a nossa legislação e aplicar a pena justa, né? Claro, né? Juiz não é justiceiro, né? Muitas vezes, não, mas soltou, mas o ordenamento permite, né? O Código de Processo, ele é um instrumento, né? Colocado à disposição do cidadão quanto ao arbítrio do Estado, né? Então, o juiz tem essa obrigação de verificar quando foi violado de certa forma, colocar em liberdade, porque essa é da essência da justiça, né? Então, eu gosto muito do que faço, de verdade, eu acho. E é muito melhor, né? E trabalhei em várias cidades, né? Nas quais trabalhei nessas comarcas, sempre foi muito positivo, né? Espero que tenham gostado da minha atuação. Já participei de alguns mutirões, né? Mas trabalhar mais foi em Remanso, né? Como substituto, Centro-Sé, Curaçá, Abaré, Xorroxó. Então, e Sobradinho, um pouco menos. Uma região até que eu falava que muito boa, né? Muito boa. De trabalhar, assim, de se viver tambem, né? Pelo que eu pude observar lá na região de Juazeiro. Eu gosto da região de Juazeiro, né? Juazeiro é uma cidade muito interessante, as pessoas... Eu gosto muito das pessoas de lá, né? A energia, essa positividade, é uma cidade muito, muito boa mesmo. Não pretendo outra região, né? Pretendo continuar lá. Vanderlei, e nós estamos aí talvez com uma iminência de sair um concurso do Tribunal de Justiça. Eu queria que você deixasse, você que vai receber hoje seu 4º selo diamante, que tem essa atuação brilhante, que é um magistrado honrado,
que tem 20 anos de magistratura e tem feito e construiu uma carreira muito bonita. Queria que você deixasse um recado para quem ainda não ingressou no Poder Judiciário, que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Eu desejo boa sorte a todos os concorrentes, né? E que acreditem no sonho, né? Eu acredito. Acho que nós não podemos começar a vida, né? Sendo nós o primeiro adversário, né? Cada um tem de acreditar que vai passar. Quando eu comecei a estudar para o concurso, eu tinha 10 anos já como advogado. Aí os colegas perguntavam lá em São Paulo, né, meus amigos, não, você tem fé que vai passar? Eu disse, não, tenho certeza porque eu vou construir essa ponte e Deus vai ser generoso comigo, né? Ele vai me ajudar nessa construção dessa ponte. E deu certo, 2 anos depois eu passei, né? Estou na Bahia, né, com muito orgulho. E que venham para a Bahia. A Bahia é um excelente estado, né? Acho que tem um potencial de crescimento imenso, né? E com certeza eu espero, né, ainda, né, ver a Bahia como um estado com um índice de desenvolvimento humano melhor do que é hoje, né? Porque nós temos uma riqueza imensa, né? Cada região tem suas riquezas, né? Precisamos juntar tudo isso e ter um estado melhor para todos, né? Ô Vanderlei, e eu queria também que você resumisse e até aqui, como uma forma de homenagem a todos os colegas que estão, na data de hoje, recebendo o prêmio, o selo em números, já foi publicado, mas hoje é a entrega. Eu queria que você também falasse o significado de receber o selo diamante pela 4ª vez, para você, como isso significa, e uma forma também de estender essa homenagem aos demais colegas, que nós não vamos conseguir entrevistar todos, mas que você está aqui hoje representando todos os colegas que vão receber o selo. Pois é, eu parabenizo todos os colegas que estão recebendo o selo e também os que não estão, porque por uma série de fatores, né, podem não conseguir, né? Mas assim, é muito gratificante para o juiz, né, e mais ainda para a unidade, né? Porque a minha equipe hoje ela é muito satisfeita por ter recebido, né, ser tetra, né, como eles dizem, né? Que é o espelho do bom trabalho realizado por eles, né? Sim. É a unidade, né? E a nossa unidade, né? São poucos servidores, né? No cartório tem Iranildo, Edileuza, Míria, Ilara e Neuma, são esses do quadro, né? Aí tem no gabinete Priscila, Bianca, Matheus, Bruna, Luiz, eu, né? E o Essia, que é a minha assessora. E não é uma equipe grande, mas é uma equipe eficiente, que tenho muito orgulho de tê-los na minha equipe, né? Eles são extraordinários e batalhem pelo selo, né? Qualquer que seja, porque melhora a autoestima da própria equipe, da equipe, né? Eu concordo. Melhora mesmo, isso é real, né? Eles conseguem, né, ver da capacidade que eles têm de melhorar. Ainda mais, como eu falei no início, a Bahia tem inúmeras pessoas que trabalham vindo do eixo judicial, sem formação em direito, né? É um desafio imenso. Tem os desafios das questões vida, né? Isso, do interior, né? Que a gente tem, eu que estou inicial sei disso. São desafios diários que eles possuem, que a gente enfrenta ali. E é isso, Vanderlei, eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui do ABABcast e também de parabenizar mais uma vez, toda a equipe de Juazeiro, a todos os magistrados que estão recebendo hoje o prêmio, a todas as equipes dos magistrados, a todos os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e agradecer aos magistrados de maneira geral e agradecer a você. Muito obrigada por estar aqui e parabéns mais uma vez. Eu quem agradeço, viu? Uma boa tarde e sucesso aos colegas, né? A missão é árdua, mas é vencível. Né? E vale a pena. Vale a pena, com certeza. Tá ótimo. Muito obrigada, Vanderlei. Eu que agradeço, viu? Um abraço.